Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. Eu me chamo José Henrique, mas tu pode me chamar de José. Tu me encontra na minha rede social principal, que eu fico mais ativo no Instagram, por joséhenriquemudo.pc, que vai estar na descrição do podcast aqui abaixo. E aqui literalmente é o meu lugar de terapia pessoal, né? Como se fosse o meu setting terapêutico pessoal, porque eu trago muitas questões pessoais, muitas frustrações também, angústias. Eu tento sempre, a cada episódio, nadar de braçada dentro de mim, né? Nesse oceano tão imenso que a gente chama de individualidade, né? Singularidade. Então, o autoconhecimento aqui, ele faz parte da minha trajetória. E que minimamente, né? Eu possa ser o porta-voz daquilo aí que ainda seja um nó em tua garganta. Tá bom? Então, vamos lá. Acho que hoje a gente tem bastante coisa pra falar. E hoje é o 14º episódio, né? Esqueci de mencionar. Então, são 14 episódios já aí. Então, vai ser um assunto bem legal e bastante... Será que é um tabu? Vamos tentar descobrir. Eu acho que é um tabu, sim. Vamos ver. Há muito tempo atrás, bem no início do meu podcast, no primeiro episódio, que eu falo sobre o luto da minha irmã, né? Que o título é Quando o Desconforto Bate a Porta. Eu deixo bem claro lá sobre o meu medo da morte. Isso pra mim é algo muito difícil de ser processado, é muito complicado pra eu entender. Não, e o pior de tudo isso é que eu entendo o conceito de finitude e que a gente tá aqui de fato enquanto passagem, né? E é muito louco a gente até mesmo eu tentar pensar isso de uma forma um pouco mais expansiva, acerca de que tudo que a gente tem, nada nos pertence, porque a gente não leva porra nenhuma daqui, né? Então isso me deixa muito angustiado, muito mal e muito frustrado também. Mas houve um outro tema que minha mãe pediu pra eu poder abordar. E ela queria ouvir de mim do porquê eu não acredito em Deus. E de fato eu não acredito em Deus. Eu me considero um agnóstico. O que é um agnóstico? É aquela pessoa, aquele sujeito que acredita em alguma coisa, tá aí, tá ligado? Não necessariamente com esse nome Deus. Eu acredito então que tem alguma coisa aí. Não sei se é o universo, não sei se é o cosmos, não sei se é partículas, não sei se é a questão de fato da ciência por si só, né? Num contexto geral assim, complexo também, que faz toda a formação dos órgãos, enfim, tecidos e células, e neurônios e conexões e sinapses, enfim, não sei. Mas eu acredito em alguma coisa que tá aí, né? Regendo tudo que a gente tá fazendo aqui, etc e tal, mas não necessariamente essa questão dessa palavra Deus. E quando eu digo Deus, vocês percebem o peso que isso tem, né? Por isso que eu até brinquei no começo ali, como se fosse um tabu. Porque, porra, Deus significa divindade, né? O ser supremo, onisciente, onipresente, onipotente. É basicamente o pica da galáxia, né? É um ser literalmente fodão. Como é que tu bate de frente contra isso, né? Como é que tu fala sobre isso? Como é que tu tenta explorar isso? E não sei contar que aquela frase, né, de que Deus está acima de tudo e de todos, né? Ou como a gente até mesmo, né, nessas frases sociais assim, né, de que abaixo de mim só a terra, acima de mim só Deus. E porra, mano, eu não concordo com isso não, nem a pau, velho, nem a pau, nem a pau. Porra, eu sou muito mais que isso. Mais que Deus, José? Sim, mano. Porra, sim. E não é uma questão de que eu tenha medo ou não tenha medo, de que eu seja desrespeitoso, não. E talvez eu esteja sendo sim, tá? Talvez você do outro lado pode estar ouvindo e dizer assim, caralho, Zé é louco, né, mano? Porra, amanhã vai estar morto debaixo do caminhão. E se eu tiver, então é culpa dele, né? Como assim eu não posso falar com ele assim? Não, mas aí, tipo, porra, aí é uma coisa que não entra na minha cabeça, velho. Porra, tipo assim, tá, vamos lá. Tu baixa a cabeça pra um ser que não tá vendo, mas tu disse que tu tá sentindo, que tu percebe a presença dele, e daí tu maltrata teu pai e tua mãe. Aí tu maltrata um professor. Daí tu responde pro teu chefe no teu trabalho. E o que eu tô querendo dizer, tipo, é mesmo o pessoal não fazendo nada, o pessoal só vivendo ali, fazendo o que ele tem que fazer e tal, e tem gente sendo pau no cu, literalmente, com outras pessoas, tá ligado? Então pra mim não entra na minha cabeça tu literalmente se agachar pra um ser pica da galáxia de novo
e tu cagar e andar na cabeça do teu parceiro do teu lado, das pessoas que estão contigo no teu cotidiano. Não faz o mínimo sentido pra mim sobre isso. Não faz, não entra na minha cabeça. É muita hipocrisia, é muita incoerência. Entende? Então, assim, porra, eu não vejo nenhum motivo pra eu poder acreditar nisso. Vocês compreendem? Por isso que eu prefiro muito mais acreditar que tem alguma coisa aí, mas não esse Deus que cresceu na boca do homem. Que não esse Deus que foi criado de fato e reconstruído de acordo com os novos versículos, com as novas edições com relação à Bíblia e a maneira de interpretação com relação a isso. Eu prefiro muito mais acreditar na tua responsabilidade com relação a tudo que tu faz e tu escolhe fazer do que minimamente jogar nas costas dele. Entende? A ideia de Deus e de Jesus é bem legal. Na moral, é bem legal se tu olhasse de um ponto de terceira pessoa um pouco mais distante e fala assim, cara, que legal, velho. Alguém queria botar ordem nessa merda que a gente chama de mundo e alguém teve minimamente a coragem de impor algumas coisas assim pra gente poder não se matar. Tô entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, a minha visão? E pra mim faz muito sentido. Eu não tô querendo aqui matar Deus ou, digamos assim, ser um niilista, né? Referenciando Nietzsche. Mas minimamente trazer uma questão existencial mesmo, assim, de fato, né? Trazendo um pouco de Sartre, acerca da minha responsabilidade sobre aquilo que eu escolho. E pra mim não tem sentido algum alguém me dizer assim, porra, Zé, nossa, é o teu destino isso daqui, Deus tira pra poder dar lá na frente, Deus ele coloca desafios na nossa frente, mas porra, mas vai pra puta que pariu com isso daí, velho. Porra, desde quando vai tirar minha irmã, ou vai tirar o meu tio, ou vai tirar daqui a pouco a minha mãe, ou vai tirar daqui a pouco o meu pai, ou vai tirar tu, que é um amigo muito importante pra mim que tá me ouvindo também aqui, e eu vou ouvir isso de boca fechada e eu engoli tudo isso a seco? Nem a pau, velho. Pra mim não faz nenhum pouco de sentido. Não tem lógica pra mim isso. Eu prefiro muito mais acreditar de que tu foi cabaço sim, de que tu escolheu muitas coisas erradas na tua vida pra ter tido uma consequência fodida assim também, de que também tu não conseguiu, talvez, entender melhor o teu contexto, que teve um puta acidente do caralho ali daqui a pouco, e de que tu não vem se cuidando há muito tempo, de que tu acabou desenvolvendo uma doença também. Então, assim, eu prefiro muito mais acreditar nessa questão singular e de que tu tenha que minimamente sustentar as tuas escolhas, do que minimamente, cara, tu me dizer de que partiu de alguma coisa de um terceiro aí que resolveu te colocar essas, como é que eu posso dizer? Provações, entre aspas, né? Isso pra mim não faz nenhum tipo de sentido. A gente tava falando, né? Eu até falei sobre isso no podcast, eu acho que foi um dos primeiros ali, sobre a questão do destino, que eu não acredito em destino. Acho que eu deixei bem claro pra alguns colegas numa conversa. Elaine, você tá me ouvindo, eu sei. Então, um abração pra ti. E a gente tava falando sobre esse lance do destino. De que Deus, ele leva as pessoas quando é hora delas, e ao mesmo tempo ele tem esse poder, né, sobre a gente. E aí surgiu um assunto de um acidente, de o cara tava embriagado, e esse cara, se não me engano, ele era algum grau parentesco dela ali e tal, e acabou acontecendo um acidente. E esse acidente, se não me engano, havia mais pessoas dentro dele, com ele dentro do carro, né? E ele acabou falecendo. E essas pessoas também acabaram falecendo juntas. E daí, nesse instante, eu questionei durante a nossa conversa se eles acreditavam que era o momento dele ir embora, né? Tipo, de ser levado por Deus, de chegou a hora dele, era o destino dele e tal. Tanto é que o tema era destino. Eles afirmaram que sim. E eu peguei em seguida disse, então tu acha justo ele ter levado mais 3 juntos? Então é muito mais fácil a gente acreditar num destino do que minimamente, propriamente, a gente também não trazer à tona o fato de que ele tava embriagado, de que ele não tava sóbrio, de que ele foi inconsequente, de que ele foi negligente também. E isso foi interessante porque pesou na mesa. Porque é como se, caralho, eu não tinha pensado nisso. Faz sentido, porra. Né? Então, é muito mais fácil a gente falar que foi vontade de Deus, de que a gente não pode negar isso, de que a gente não pode bater contra isso, do que minimamente a gente trazer um pouco mais de lógica, um pouco mais de razão, um pouco mais do contexto como um todo. Vocês compreendem?
Então, assim, isso é só um dos casos. A gente pode pegar N questões, N casos, tá ligado? E pra mim não faz sentido, mano. Até mesmo, já vou falar sobre isso também. De que... Olha a caralhada como é que tá esse mundo. Olha o inferno que tá esse mundo. Porra, um monte de gente se adoecendo, um monte de gente se matando, um monte de gente com problema mental, um monte de gente com problema de saúde pública, de saúde básica, saneamento básico, comida, fome. E cadê esse cara, velho? Sei lá, essa coisa, né? Eu vou chamar de cara porque é Deus, então é masculino, né? E a gente chama ele de pai. Então é isso mesmo. Cadê esse cara? Então, por isso, de novo, que eu prefiro muito mais assumir a responsabilidade. A gente fala assim, porra, então tá. A gente tá colocando um presidente ruim na gestão, sim. A gente não tá tendo bons senadores. A gente também não tá colaborando com tudo isso, porque a gente também é corresponsável, né? Então, assim, o buraco é muito, muito, mas muito mais embaixo. Então eu percebo que, além dessa questão de poder que a religião tem de grande influência, ao mesmo tempo dessa questão dessa imposição que a gente nasce com isso, a gente quebra quando a gente entende muito mais sobre o que a gente quer, da maneira que a gente quer viver, eu prefiro muito mais sustentar a minha responsabilidade e a tua responsabilidade também nisso, tá? Do que eu jogar pro céu e dizer que é a vontade dele, não da minha vontade. Pode parecer um pouco absurdo, um pouco bizarro tu me ouvir, né? Eu falando sobre isso. E talvez, de novo, né? O que eu tô falando, como eu tô falando e a minha indignação seja a tua indignação, só que tu nunca teve coragem de dizer. E não é porque eu tô falando isso porque, tipo, ai, caralho, pô, o pessoal não consegue falar, então eu vou falar. Não, é porque essa é a minha opinião. É somente isso e mais nada, né? E é algo assim pra mim que me deixa bastante incomodado, bastante angustiado, bastante, às vezes, triste. A maneira como as pessoas manipulam outras pessoas através da religião. A maneira como as pessoas se aproveitam de outras pessoas através da religião também. Isso pra mim eu acho que é inadmissível, cara. Deveria ser considerado um crime, tá? Na moral, o quanto elas criam uma alienação, o quanto elas criam um poder, um controle. E a gente pode tentar entender outras formas de religião também, tá? Não só com essa questão de Deus, assim, mas que tem o mesmo conceito de fundo, assim, de religião, né? Porque a palavra religião, ela tem, tipo, duas pegadas, tá? Duas questões etimológicas, de conceitos assim. Por exemplo, a palavra religião, ela tem origem do latim religio, significando respeito, reverência ou cuidado com o sagrado. Mas também, Santo Agostinho de Hipona, ele foi um cara muito influente, filósofo e teólogo, né? E também foi bispo da antiguidade, nessa questão do cristianismo, de dentro da Igreja Católica, que ele traz uma etimologia bem interessante. Tipo assim, ó, afirmando que a religião vem de religare, que é um laço ou a ação de ligar novamente o ser humano ao divino, reforçando a conexão. Então vocês percebem como é que eu trouxe essa questão da influência de religar, né, o divino, reforçando a conexão, junto também do respeito, da reverência, cuidado com o sagrado, mas ao mesmo tempo a maneira em como o homem por si só, ele usa isso muito a favor pra ser um belo filho da puta. Então por isso que eu também fico muito puto, sabe? A maneira em como a gente interpreta tudo isso, a maneira em como a gente usa isso como ferramenta pra bem próprio. Então eu não concordo assim, sabe? Eu acho isso muita sacanagem. Eu até finalizo dizendo que, de novo, eu prefiro muito mais acreditar na minha responsabilidade a partir da minha consciência do que minimamente eu atrelar as coisas que acontecem ao meu redor, ao mundo, do que a um ser chamado Deus que tá aí e de que ele é o cara que vai dar nome não, mas vai dar um rumo pra minha vida, vai dar um destino, vai dar um direcionamento, e não necessariamente. E eu fico puto com isso porque há pessoas que dependem e são dependentes disso, tá? Há pessoas que vivem a vida sem ter vontade, há pessoas que vivem os seus cotidianos, as suas relações, através de uma vontade que não é dela. E isso é uma coisa que me apavora. Isso parece muito na clínica, porque as pessoas, elas nasceram na religião, estão enfurnadas lá, e nada contra, pelo amor de Deus, com quem acredita, com quem vai, enfim, foda-se, pra mim não me importa. Mas é que isso adoece tanto o sujeito que ele não consegue se ver enquanto alguém com vontade própria.
alguém que pode caminhar sozinho, alguém que pode ter desejo, que pode ter sonho, que tá tão, às vezes, fanático, mas ao mesmo tempo tão alienado de que vontade própria não existe. Entende? Então, de novo, né, cara? Eu acho que pra mim é um buraco muito mais embaixo, assim. Eu acho que é interessante discutir sobre isso. É interessante até mesmo estudar um pouco mais sobre isso. Lembrando que é só um meu achismo acerca disso, tá? Mas eu prefiro, de novo, pra poder finalizar, minimamente, acreditar na minha responsabilidade acerca disso. Eu acho importante acreditar em algo, sim. Por isso que eu digo, eu acho que tem alguma coisa que nos rege. É como uma vez a Giovana me disse assim, amor, eu acho que Deus é uma coisa que criou a gente, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem que responder por isso, pelos nossos atos aqui. E como eu disse, repito, eu acredito que a ideia de Deus, tanto de Jesus, das religiões, tem uma ideia muito bacana por trás, de fundo, tem uma concepção tanto filosófica como uma questão de ordem também, que eu acho muito importante, senão nosso mundo viraria muito mais bagunçado do que se tá. Mas há aqueles filhos da puta que se aproveitam disso pra poder levar pessoas fiéis a serem alienadas também, a serem totalmente passivas, serem totalmente omissas, serem totalmente, ou como eles diriam, né, nossos carneirinhos, né. Cara, foi legal falar sobre isso. Eu acho que era um tema que eu tava querendo trazer pra cá há muito tempo. Eu penso muito através das coisas, usando muito também a lógica, porque eu sou um cara muito cético. Eu não gosto de aceitar as coisas de mão beijada, eu não gosto de aceitar as coisas como elas são. Eu sou um cara que questiona bastante, então eu também te aconselho até isso, tá? Questionem, duvidem, perguntem, não aceitam nada de mão beijada. Porque eu acredito que a desconstrução daquilo que a gente acredita se parte disso, através do ceticismo, através da pergunta, através da dúvida. Tá bom? Meu muito obrigado pra tu que me ouviu até o final, agradeço demais e talvez eu elabore um pouco mais no próximo podcast, na semana que vem, sobre os porquês do meu medo da morte. E do porquê isso me causa tanto calafrio de vez em quando, tá bom? Meu muito obrigado, agradeço novamente. Grande abraço. Se tu me segue nas redes sociais, se tu ouviu meu podcast até o final, me marca aí, me chama pra conversar, vamos trocar uma ideia, eu acho bem bacana. E tchau!